seja muito bem-vindo à Assembleia Geral. O Orçamento do Estado deve ser entregue nas próximas semanas à Comissão Europeia. António Costa vai pedir a Bruxelas para flexibilizar as metas de redução do déficit orçamental. O Governo admite que não vai conseguir cumprir os 2,7% previstos pelo Executivo de Pedro Passos Coelho para 2015. Costa quer, por isso, que Bruxelas aceite um déficit de 3% no ano passado e 2,8% em 2016. O objetivo é ficar abaixo do procedimento por déficits excessivos. António Costa vai garantir a Bruxelas que essa meta pode ser cumprida. O mesmo não poderá dizer sobre os compromissos assumidos pelo anterior governo. Segundo o Diário de Notícias desta quarta-feira, António Costa vai a Bruxelas apresentar um novo plano orçamental. No governo socialista já ninguém acredita que os 2,7% de déficit assumidos por Pedro Passos Coelho para 2015 possam ser cumpridos, nem a meta para 2016 de 1,8%. António Costa quer negociar com os parceiros europeus um déficit de 3% em 2015, o limite para entrar em cumprimento, e 2,8% este ano. Ou seja, mantém-se a tendência de descida, só que a um ritmo mais lento, e cumpre-se o Pacto de Estabilidade. Costa quer recuperar a economia à custa de menos austeridade. Um dos argumentos de António Costa e Mário Centeno para convencer as instâncias europeias será a exceção concedida à França e à Alemanha em 2003. Com um déficit acima dos 3%, Bruxelas concedeu a Paris e a Berlim mais um ano para colocar as contas em ordem sem penalizações. A Comissão Europeia só poderá, no entanto, pronunciar-se quando receber o projeto de orçamento do Estado para 2016. E Bruxelas tem pressionado o governo para que o documento traga um ajustamento superior ao previsto. O efeito Banif veio complicar as contas e aumentar a apreensão, ao agravar o déficit para 4,2% do PIB. O impacto que deve ser, no entanto, descontado nas folhas de cálculo de Bruxelas por resultar de uma operação extraordinária. O draft do orçamento para 2016 deve chegar a Bruxelas nos próximos dias para ser entregue no Parlamento até ao início de fevereiro. Espera-se que esteja em vigor em abril. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: Bruxelas deve permitir uma redução mais lenta do déficit? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, ainda através do e-mail assembleia.geral@economico.pt e na página do Facebook do Diário Económico. Na Assembleia Geral de hoje contamos com a presença de Carlos Paz, convidado habitual do programa às quartas-feiras. Muito boa tarde, Carlos Paz. Seja mais uma vez bem-vindo à Assembleia Geral. Carlos, nesta altura parece-lhe que o Governo ainda terá outra hipótese que não seja renegociar as metas do déficit? Não. Boa tarde, antes de mais nada, e boa tarde lá para casa. Não tem nenhuma outra hipótese. Vamos lá ver. Em outubro já se sabia que o 2,7 era impossível de cumprir. E, portanto, quando fomos a eleições, na altura que tivemos eleições, o 2,7 já era impossível de cumprir. E, portanto, o Governo não tem outra alternativa que não ir explicar a Bruxelas. Era impossível num mês de Governo, o Governo só durou um mês, que foi dezembro, era impossível no mês de dezembro dizer: ok, vamos conseguir fechar o 2,7 que os outros senhores deixaram totalmente baralhado e totalmente desmontado até outubro. E, portanto, era rigorosamente impossível e não fazia sentido. Agora, é importante percebermos, e este é um tema que as pessoas discutem muito, e muitas vezes sem perceber o conceito que está por detrás disto. E os próprios políticos e muitas vezes os analistas e economistas falam deste tema de uma tal forma esotérica que as pessoas lá em casa não percebem exatamente de que é que estamos a falar. E, portanto, vamos tentar fazer um bocadinho de serviço público e explicar o que é este conceito e o que é que está por detrás disto tudo. Vamos lá ver. Basicamente, todos os Estados do mundo, todos, têm um determinado conjunto de despesas, X, quaisquer, e têm um determinado conjunto de receitas, Y qualquer, todos os anos. E, portanto, a diferença entre as despesas e as receitas gera um déficit qualquer. Okay? Isto é o normal em qualquer país do mundo. Quando se diz 2,7, 3,1, 4,2, estes números, o que é? É o déficit, é este valor a dividir pelo PIB total, portanto, em percentagem do PIB. Ora,
O que é que isto quer dizer para as pessoas perceberem lá em casa o problema que subjaz a isto? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se me faltou este dinheiro, vou pedir-lhe emprestado. Portanto, se no ano que vem eu não fizesse rigorosamente nada, mesmo nada, o que é que acontecia? Tinha exatamente as mesmas despesas e exatamente as mesmas receitas. E, portanto, voltava a ter o mesmo déficit. Não é verdade. Porquê? Porque, como tinha pedido dinheiro emprestado antes, tenho de pagar os juros desse dinheiro. Ou seja, no ano seguinte, o meu déficit era o mesmo, mais um bocadinho dos juros. Sendo que o do ano anterior não desapareceu. Ficou lá. No ano a seguir, no terceiro ano, voltaria a repetir isto e o processo ia até termos a dívida brutal que temos hoje. E, portanto, porquê é que é importante controlar o déficit? Basicamente porque é um comboio que não para. A dívida gera dívida e é um comboio que não para. Porquê é que é importante este tema dos 3% e esta negociação que é obrigatória à volta dos 3% e o tema de Banif, vale a pena falarmos dele para se perceber o impacto que isto tem. Vamos lá ver. Os países da União Europeia acordaram entre si, podemos discutir bem ou mal, mas acordaram entre si o seguinte. Os países que conseguirem este ano em que estamos, que fechou agora, peço desculpa, 2015, que conseguirem ficar abaixo dos 3%, podem, em 2016, fazer alguns investimentos públicos que não contam para o déficit de 2016. Ou seja, podem gastar por fora, basicamente, e não contar nas contas. Aqueles que ficarem acima dos 3% não o podem fazer. Okay? Daí a importância de ficarmos abaixo dos 3%, que é para entrarmos neste grupo. O conceito que está por trás disto é um conceito louco. Okay? Eu posso transportá-lo para as aulas e dizer assim, ok, eu numa turma qualquer tenho um grupo de alunos que são muito bons alunos e eu digo, para os muito bons alunos eu vou criar umas aulas suplementares. Os maus podem ir embora. O que é que vai acontecer? Vai aumentar ainda mais a diferença de competitividade entre os maiores e os mais pequenos. A mesma coisa que se está a passar neste momento, nós ao barrarmos a impossibilidade de investimento dos países que estão aflitos e permitirmos isso aos países que não estão aflitos, vai aumentar a diferença entre os não aflitos e os aflitos. A ideia da Europa é motivar os aflitos a comportarem-se melhor, digamos assim. O problema é, sim, a ideia por trás está correta. O problema é que vamos provocar ainda maior diferença. E essa maior diferença provoca maior empobrecimento dos mais aflitos, maior enriquecimento dos menos aflitos. E, portanto, isto é uma pescada de rabo na boca. É uma discussão que tem que ser tida e que deve ser tida. E a questão é que se discute muitas vezes isto sem explicar às pessoas de que é que estamos a falar. E as pessoas lá em casa não percebem exatamente de que é que estamos a falar. E um dos bons exemplos que vale a pena discutir neste momento é o tema Banif. Okay? E o tema Banif é um tema muito sério. Porquê? Se o Banif contar no déficit, todo o esforço que fizemos em 2012, 2013, 2014, deitamos para o lixo. São 4,2% em 2015. Todo o esforço feito vai para o lixo. Porquê? Porque somando ao déficit que já vinha do descalabro, porque as contas públicas vinham em perfeito descalabro até outubro, somando ao descalabro que já vinha em outubro, somando-lhe o Banif, trepa para 4,2%. E, portanto, não há nenhuma maneira de chegar aos tais 3%. Qual é o princípio que pode ser discutido? Pode ser discutido. É bom que Bruxelas aceite. O princípio que pode ser discutido é o seguinte. Há duas maneiras de contabilizar o Banif. A primeira é contabilizá-lo ao ano em que ocorreu a intervenção estatal, que foi quando se injetou o dinheiro. E isso é 2014. E, portanto, não conta no déficit de 2015, mas sim no déficit de 2014. Isso não é um pouco batota? É batota, mas é a única forma de dar a volta. Ou então a segunda batota, que é a batota que Bruxelas permitiu, por exemplo, à Alemanha e à França há uns anos atrás. Ou seja, dizer algumas coisas não contam para o déficit. E, portanto, dizer neste caso, o Banif, sendo uma operação especial, não conta para o déficit. E, portanto, o que vamos medir com o 2,3% com o 3%, aliás, peço desculpa, as contas sem Banif. Agora, é bom que as pessoas lá em casa percebam que, apesar de não contar para o déficit, o buraco está lá. Isto é, as contas portuguesas foram prejudicadas em mais de 1.000 milhões de euros e são 1.000 milhões de euros que o Estado tem que pedir emprestados. E é bom discutir este tema do Estado tem que pedir emprestado, porque é outro dos temas que a maior parte das pessoas não se consegue perceber. Nós temos uma dívida pública na casa dos 230 mil milhões de euros. É a nossa dívida pública. E, portanto, quando falamos das tais almofadas de que falava o Sr. Presidente da República, temos uma boa almofada de 20 mil milhões, dizia o senhor, as pessoas, se compararem esta almofada com a dívida, dizem, temos uma boa almofada, é verdade. Mas não é tão verdade assim. Porquê? Portugal tem de rodar todos os anos 60 mil milhões de dívida. Portanto,
é entre dívida que está há 3 anos que tem que ser renovada, dívida que está há 5 que acaba, faz o 5º ano, dívida que está há 10 que acaba o 10º ano, dívida a 3 meses, a 6 meses, a 1 ano. Portanto, há dívida a vários períodos, que todos os anos roda alguma dívida. Nós rodamos 60 mil milhões de euros por ano. Okay? A tal almofada que se dizia, a grande almofada da Maria Luís, a grande almofada da Maria Luís eram 20 mil milhões, os cofres cheios. Ora, e quando se diz os 20 mil milhões, se diz, 20 mil milhões. 20 mil milhões é 1/3 de 60 mil milhões, que é o que rodamos num ano. O que significa que a almofada é para 4 meses. Ou seja, quando se enchia o peito em plena campanha eleitoral a dizer porque deixámos uma almofada suficientemente grande para, se houver algum problema, o país se poder financiar, portanto, não precisava de ir a correr aos mercados, é para 4 meses. Não, 4 meses é 1/4 é 1/3, aliás, do ano, portanto, é 1/3 daquele valor. Ou seja, fala-se muito destas coisas e fala-se sem conhecimento técnico e principalmente fala-se destas coisas enganando as pessoas e aldrabando as pessoas. As pessoas ouvem as coisas 20 vezes, se não as perceberem, dizem, pronto, é verdade o que este senhor está a dizer. E não é verdade. Não é verdade. Neste momento temos um problema seríssimo de contas públicas e é um problema que deveríamos estar a endereçar. Não é o caso do Sr. Primeiro-Ministro ir a Bruxelas discutir os 3% e que se reduz para 2,8% ou para 1,8% no ano que vem. Quero lá saber. Acho bem, vá lá discutir o que queira discutir. O que nós temos todos de sociedade de discutir é e quando é que estamos no zero? Ou seja, quando é que não há déficit? Porque é a única forma que temos, não há mais nenhuma, a única forma que temos de garantir que há redução da dívida é ter déficit zero. Se não tivermos déficit zero, a dívida não reduzirá nunca, vai sempre crescer. Okay? Temos já uma telespectadora ao telefone, Nuxa Neves, que nos liga de Rio Maior. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde, Ana, e também para o Sr. Professor. Por acaso tenho estado a seguir com atenção o que o Sr. Professor está a dizer. Portanto, então, sendo assim, eu não percebo como é que o Partido Socialista em 41 dias gastou aquele dinheiro todo que estava lá na tal almofada. Que estava tal almofada. E li também há bocadinho aqui, assim, muito à pressa, a dizer que o Primeiro-Ministro que autorizou as grandes obras públicas, então agora também só falta anunciar o TGV. Então, se o país está falido, com estes problemas todos que temos, então vão anunciar obras e obras e obras e mais isto tudo, e desfazer tudo o que o anterior fez. Ora, por amor de Deus, que aqui isto tem limites. Isto tem limites para o cidadão comum. Então, mas quem é que vai pagar estas coisas todas que andam para aí a fazer? É que isto já começa a ser irritante para toda a gente, pelo menos para mim é. Porque eu não percebo onde é que estes senhores querem chegar com estas coisas todas, não sei. Eu gostava que o Sr. Professor me explicasse realmente como é que se pode aplicar tantas obras, sem termos dinheiro. E outras coisas mais que eles têm feito. Muito obrigada, beijinhos. Muito boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Carlos, quer explicar à nossa telespectadora? Quero, até porque estão aqui... A questão da verba, também a questão da verba... Está uma série de baralhadas, e é tal série de baralhadas que as pessoas ouvem dizer 20 vezes e dizem isto é verdade, e é tudo mentira. Dona Nuxa Neves, que me ouve há muito tempo, desculpa, eu vou-lhe dizer, tudo o que disse é mentira. Não é culpa sua, mas tudo o que disse é mentira. Eu vou explicar porquê. Para já a almofada que se fala não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é a almofada do financiamento público, os tais 20 mil milhões que davam para 4 meses. Outra coisa é, todos os anos, os orçamentos de Estado, todos os anos, criam um saco especial que diz assim, para eventualidade eu tenho aqui X milhões, que conforme for correndo o ano vou gastando. O que se gastou nestes 41 dias foram 5% disto, 95% já tinha sido gasto pelo governo anterior. E, portanto, é normal. O erro vinha de trás, vinha do governo anterior. Mas em quê? Também para as pessoas perceberem. Neste caso foi muito simples. Foi o principal pancada que ela levou foi no governo anterior, não foi no atual governo, foi no governo anterior. Ela levou uma pancada muito grande por um erro enorme do Ministério da Educação. Ou seja, o erro é do Ministério da Educação. Nós tivemos o pior Ministro da Educação de sempre. O Dr. Nuno Crato foi o pior Ministro da Educação que a gente teve de sempre. Não só do ponto de vista da educação, como do ponto de vista da gestão da educação. E neste caso o que é que se passou? O que se passou foi, o Ministério da Educação previu que havia X% de professores que iam aderir àquele programa de rescisão de contratos. E, portanto, fez o seu orçamento do Ministério da Educação, vamos gastar tanto em salários, contando que estes foram embora. Como foram embora muita gente, a gente vai gastar salários, vamos pagar a mais jovens
e os mais velhos foram embora, portanto são mais baratos, vamos gastar X em salários. Acontece que estas previsões saíram todas erradas. Todas, completamente. Ou seja, foi um processo pessimamente gerido. E como saíram todas erradas, o que acontece é que a despesa do Ministério da Educação em salários foi muito superior ao que estava previsto. Assim sendo, houve uma necessidade do governo anterior, e portanto, atenção, eu não estou a culpar o governo anterior, houve um erro do Sr. Ministro da Educação que teve de ser coberto pelas finanças. E portanto, o que fizeram foi, vamos gastar o dinheiro a pagar os salários dos professores, e foi o que foi feito. Neste momento, o que se passou nestes últimos 41 dias foi exatamente a mesma coisa, ou seja, é pagar as últimas despesas com o dinheiro que sobrava, porque esta é uma almofada que é sobrava. E, portanto, o recado nos Chaneves não é em 41 dias que se gastou a almofada, em 41 dias gastou-se 5% da almofada, nos outros dias do ano tinha-se gasto 95% da almofada. Portanto, comecemos por aí. Quanto ao tema das obras públicas, é o tal derbice pegada. O que se está a prever em termos de obras públicas, tomara eu que fosse para a frente. Duvido que vá, cuidado, duvido que vá. Aquilo que o PS pôs no programa do PS, e que eu subscrevo já a correr, é dizer assim, todas as obras públicas teriam de ser aprovadas em Assembleia da República com maioria qualificada. O que significa, tinham que ter 2/3 de apoio em Parlamento. Significa, eu vou alargar o Porto de Lisboa, por exemplo. 2/3 de aprovação. Isto garantia o quê? Garantia que os dois principais partidos que alternam no poder, o PS e o PSD, fosse qual fosse que estava no poder, a obra que estava iniciada estava aprovada entre os dois. Seja ela ou o TGV, do comboio de alta velocidade, que é outro fantasma, atenção, o TGV é outro fantasma. Seja ela o TGV, seja ela os portos, sejam elas as estradas ou autoestradas, que é outro fantasma, as autoestradas são outro fantasma. Qualquer que seja essa obra, deveria ser aprovada em 2/3 pelo Parlamento. Ora, o PS tem isto no Governo e o Sr. Primeiro-Ministro quer fazer isto enquanto programa. E, portanto, eu não me assusta nada às obras públicas. O país precisa de infraestruturas, de algumas, precisa. Tem outras a mais? Tem. Não se podem partir. Pois não? Não. Então, vamos ter de construir as que não temos. O que quero é que elas sejam aprovadas pelo Parlamento em 2/3, ou seja, que é para não as mudarem a seguir. O caso do TGV é o caso mais divertido de todos. Quantos projetos de TGV a gente já teve? Quer dizer, era uma linha, eram 3 linhas, eram 5 linhas, no governo de Durão Barroso eram 5 linhas, portanto, as que estavam previstas. Portugal não tem sequer dimensão para uma, eram 5 linhas, e neste momento fala-se de uma linha outra vez. Vamos lá ver, para as pessoas perceberem uma vez mais lá em casa, para se entender qual é o problema que está subjacente a isto. Em Portugal, o caminho de ferro português, a distância entre os carris é 1,65 m. Portanto, tem esta distância entre os carris. Na Europa, a distância entre carris são 1,45 m. Tem menos 20 centímetros que o carril português. O que significa que os nossos comboios, quando chegam à fronteira entre França e Espanha, caem da linha, porque a linha é mais estreita. Ora, o plano do TGV não era pôr os comboios a andar a alta velocidade. O plano do TGV é fazer aquilo que os espanhóis fizeram, que foi aproveitar o dinheiro europeu para criar uma rede de 1,65 m, ou seja, para a rede espanhola poder entrar na rede francesa. A nossa não pode. Pergunta-me, é assim tão importante? Hoje não é. E hoje não é porquê? Porque, de facto, digamos que o chamado interland dos nossos portos, ou seja, onde os nossos portos chegam, é em Espanha. E, portanto, como Espanha tem também 1,65 m, não há problema. Qual é o problema? O problema vem da recente aprovação em Paris das novas medidas ambientais. A França vai introduzir legislação já a correr, e tem todo o interesse em fazê-lo, okay? Vai introduzir a legislação já a correr que impede o trânsito rodoviário de mercadorias nas autoestradas francesas. O que é que isto tem de problema? É que os franceses vão poder exportar para a Europa que consome, que é da Alemanha para lá. Os franceses vão poder exportar. Os espanhóis só se forem ferroviários, ou seja, conseguirem atravessar a França de ferrovia, e os portugueses fecham todas as exportações. Porquê? Os caminhões não podem passar e os nossos comboios caem da linha abaixo. E, portanto, discutir o TGV em Portugal, não, eu quero lá saber se o comboio anda depressa ou devagar. Eu quero uma rede paga pela União Europeia de 1,65 m. Ou seja, uma rede que permita eu tirar de cá pelo menos um comboio que vá cruzar a França. Porque neste momento o problema não se põe só com as aprovações ambientais que foram feitas na última conferência ambiental entre os vários países do mundo. França vai introduzir a legislação. E depois, não é as autoestradas, chamadas autoestradas marítimas, portanto, que permitem o transporte o chamado transporte marítimo de curta distância, o TMCD,
não é o transporte marítimo de curta distância que vai conseguir ser competitivo, porque não tem velocidade suficiente, não tem agilidade suficiente. Sim, para grandes percursos, sim, para temas recorrentes, ou seja, de X em X tempo vai um contentor, não para venha uma peça, venha uma máquina, venha um equipamento. E, portanto, temos de discutir estas coisas muito a sério, mas é discuti-las sem ideologia política por trás. Transportes é completamente uma aberração de discutir transportes por ideologia. Ou seja, ainda hoje as pessoas discutem, por exemplo, os transportes coletivos com base na greve ou não greve. Isso é discutir ideologias. Não estamos a discutir ideologias. Transporte é um tema técnico e infraestruturante do país. E, portanto, o tema técnico e infraestruturante devia ser discutido por quem sabe do que está a falar. A verdade é que quem o discute não faz a mínima ideia do que é que está a falar e depois dizem meia dúzia de disparates, sempre os mesmos a repeti-los, e as pessoas depois repetem aquilo, como tivemos a Dona Chaneves a repetir. Ela não tem culpa, atenção, não estou culpado da Dona Chaneves. A Dona Chaneves simplesmente houve 20 vezes dizer um disparate e pensa, é impossível isto não ser disparate, mas é de facto disparate. E sejamos direto, é mesmo disparate. Ainda em questão em relação ao déficit, o anterior governo comprometeu-se para este ano com uma meta de 1,8%. Sim, senhora. Quando houve esse compromisso, não havia Banif, não havia reversão da concessão dos transportes, não havia reversão da venda da TAP, não havia a política de devolução de rendimentos prometida pelo PS, o que vai levar supostamente o PS agora a propor um déficit de 2,8%. É mais 1%. Agora, qual é a diferença aqui? Podem estar em risco as promessas do PS, pode estar em risco a meta do déficit, algo vai ter que mudar. Ora, vamos começar por dizer, para as pessoas lá em casa uma vez mais perceberem, 1% as pessoas vão dizer, mas então estamos a discutir 1%, 1% é assim uma coisa importante, 1.750 milhões de euros. Portanto, a diferença entre ter um déficit de 2,8% ou um déficit de 1,8% significa, no final do ano, termos uma dívida, porque temos de pedir dinheiro emprestado, temos uma dívida a mais do que já teríamos, de 1.750 milhões de euros. É quanto isto vale em dinheiro. É bom perceber o que é este valor. Vamos lá ver. O anterior governo, quando propôs a Bruxelas a meta de 1,8, que também tinha proposta de 2,7 para este ano, provou-se que a de 2,7 para este ano era absolutamente irrealista, completamente irrealista, e portanto a de 1,8... Mas foi defendida até ao fim. Sim, mas provou-se. Quer dizer, uma coisa é defendê-la, defendê-la até ao fim, porque as eleições eram em outubro, portanto tínhamos que defendê-la, não é? O problema é que, assim que caiu o pano das eleições, 5 dias depois tínhamos o Banco de Portugal a dizer não vai ser possível cumprir, 8 dias depois tínhamos a UTAU a dizer não vai ser possível cumprir, ou seja, aguentou-se o balão até às eleições. No dia das eleições teve que soltar o balão porque não era possível mais. Ora, o que é que acontece? Acontece que, tal como era completamente irrealista o 2,7, é completamente irrealista o 1,8. Era bom, atenção, eu volto a repetir aquilo que disse, ao contrário do que diz a esquerda mais radical, que está borrifando no déficit, e ao contrário do que diz, por exemplo, o Jerónimo Sousa diz, não há nenhum político que tenha ou nenhum economista que alguma vez me tenha conseguido explicar o porquê do 3%. Pois não, nem nunca ninguém vai conseguir explicar. O 3% nasce de um ministro das Finanças francês. Okay? E a frase que ele próprio diz é, eu pensei 4 pareceu-me muito grande, pensei 2, mas 2 era muito pequeno, então olha, 3, ficou 3. Aleatório? Foi completamente aleatório. E agarrou a União Europeia, agarrou o 3 e ficou com o 3 para o resto da vida. E, portanto, ninguém vai conseguir explicar ao Jerónimo de Sousa o 3, mas eu ofereço-me como voluntário para lhe explicar o 0. Ou seja, porque é que devia ser 0. Não é o 3, é 0. E, portanto, o grave não é se o déficit é de 3% ou de 2,8% ou de 1,8%, é porque é que não é 0. Okay? E aqui sim posso discutir com ele e ensino-lhe exatamente porque é que devia ser 0. Agora, como é que passamos ao 0? Não há nenhuma maneira. Vamos lá ver. A tentativa que foi feita de 2012, aliás, peço desculpa, em diante, que é a tentativa da austeridade parva, corta, há uma maneira da gente ter um déficit zero, quer dizer, no dia que fecharmos tudo, cortarmos tudo, a despesa fica a zero, a receita fica a zero, o país parou e, portanto, se a despesa é zero e a receita é zero, o déficit é zero, não há diferença. Ou seja, sejamos realistas, não faz sentido, corta, deu o disparate que deu uma carga de diferença entre os fracos e os fortes a aumentar cada vez mais e, portanto, o que provocou foi a desgraça de país que temos hoje e que é preciso recuperar. E esse país que é preciso recuperar não é recuperável com os tais déficits de 1%, de 1,8%, que já eram irrealistas antes, mais irrealistas são agora que se tem que recuperar o país. E, portanto, explicar estas coisas a Bruxelas não é muito difícil.
Até porque eles sabem, e é o próprio FMI quem diz, olha, e se calhar devíamos ter renegociado a dívida, e se calhar devíamos ter repensado os prazos da dívida, e se calhar devíamos ter repensado os prazos do déficit. É o próprio FMI que o diz. E, portanto, Bruxelas vai bater o pé, faz parte de toda a mise-en-scène de tudo isto, até que o Costa poder vir lá dizer tivemos uma grande vitória e pronto, ficam todos contentes. Mas isto é um jogo de sombras. É um jogo de sombras porque todos sabem é impossível cumprir o 1,8. Não é cumprível. Eu gostava que fosse, uma vez mais repito, 0 é o que devia ser. Temos mais um telespectador ao telefone. Manuel Guerreiro, liga-nos de Castro Verde. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde para si, para o seu convidado e para todos os telespectadores do programa. Antes de mais nada, dar os parabéns ao seu convidado. Eu nem sei como é que o deixaram entrar na televisão, porque as televisões, ao longo deste tempo, têm colaborado ativamente, têm sido participantes ativos nessa campanha que o Dr. Carlos Paz refere, de mistificação da realidade de enganar as pessoas. Na verdade, o verdadeiro exército de comentadores que tem acampado nos órgãos de comunicação social tem feito com que pessoas como a dona Núcia Neves julguem que aquilo que dizem tem alguma correspondência com a realidade. E, portanto, se calhar, se houvesse mais pessoas para o Dr. Carlos Paz e para as televisões, se as televisões não fossem monolíticas, não se limitassem a vender a banha da cobra do governo, se calhar hoje as pessoas estavam um bocadinho mais esclarecidas e não incorriam nesses erros de análise que incorrem dentro da sua boa fé. Muitos deles não é por maldade, nem sequer é por ideologia. É acreditando no peixe da banha da cobra que lhes vendem. Em relação ao déficit, pois o déficit é um problema, porque na realidade é um problema em qualquer lado, é um problema no país quando se gasta mais do que aquilo que se ganha, em geral recorre-se à dívida. No país também é assim. Mas o problema do déficit não é só esse é uma parte do problema. Porque às vezes não é mau que se faça dívida para podermos adquirir capacidade de criar mais riqueza. Portanto, alguém que faz uma dívida para comprar uma máquina e tem onde a pôr a trabalhar para ela depois dar rendimento, essa dívida pode não ser má. O nosso problema é que ao longo dos anos fomos fazendo dívida. Portanto, através dos déficits fomos pedindo dinheiro emprestado para financiar os déficits, para investir em muitas coisas que não nos faziam falta nenhuma, que só se destinaram a dar lucro rápido aos agiotas que dominaram a nossa economia durante estes 30 ou 40 anos. Esse é que foi o verdadeiro problema, foi termos, não propriamente a questão de ser má dívida, isto é, o déficit ser originado por má dívida, por investirmos em coisas que não nos faziam falta nenhuma e só nos criaram problemas, portanto, e só nos acarretaram despesas para o futuro. Esse é um dos problemas que está por trás disto tudo, porque se fizermos dívida para adquirir bens que depois vão criar riqueza, essa dívida depois paga-se ela própria. O problema é que investimos em coisas que não nos faziam falta nenhuma e não investimos no que devíamos. E fizemos isso porque a classe dirigente do sistema financeiro tinha todo o interesse em ter retorno rápido, por isso é que se fizeram as tais 16 autoestradas, os centros comerciais e essas coisas todas. Porque eles já sabiam que não havia problema nenhum. Quando falhasse, quando os bancos não tivessem liquidez e fossem à falência, lá viriam os contribuintes salvá-los. Portanto, Bruxelas e o Primeiro-Ministro vai lá explicar aos indivíduos de Bruxelas aquilo que eles estão fartos de saber, não é? Eles estão fartos de saber porque é que existe o déficit. Porque uma das grandes responsabilidades do déficit, eles têm tanto ou mais responsabilidade que os governos portugueses. Porque Bruxelas também ajudou a fazer os déficits. Bruxelas também andou a incentivar e que se investisse nessas coisas todas, porque os países ricos da Comunidade Europeia, que não têm interesse nenhum em que Portugal produza nada, só têm interesse em que consuma, também incentivaram a isso, como nos incentivaram, deram subsídios para destruir a agricultura, as pescas e a indústria. E, portanto, eles têm tanto de tomar responsabilidade com os governos portugueses. É claro que agora há o governo novo, tem que ir lá explicar os números. Mas já agora, e o Sr. Carlos Paz, o Dr. Carlos Paz dizia que explicava há pouco tempo a Jerónimo de Sousa que é que o déficit ia ser 0. Eu até lhe digo já como é que o déficit pode ser 0 já no próximo ano. É simples, é pôr a pagar impostos a essa gente que não paga, os ricos que não pagam impostos fazem da fuga ao fisco o desporto nacional dos ricos. Bastava que o capital desse um bocadinho de contributo, como dão os trabalhadores de conta de outra, para que o déficit desaparecesse. Muito boa tarde e muito obrigado. Boa tarde, muito obrigada pelo seu telefonema. Carlos Paz quer responder ao nosso telespectador? Quero até porque lançou aqui uns temas e vou começar já por este último. Este último, ele tem razão. Eu não sei como é que se resolve, mas ele tem razão. E o número é muito fácil de dizer. Em todos os países da União Europeia, exceto Grécia e Portugal, portanto, do que eu estou a dizer, os outros 20 e tal, não contam Grécia e Portugal, é possível isolar aquilo que se chamam os 1000 grandes contribuintes. Ou seja, as 1000 famílias
o conceito de família em termos de IRS, portanto, compõem o IRS juntos, as 1000 famílias com maior IRS. Essas famílias, nesses países, em média, contribuem com 20 a 25% do total da receita de IRS do país. Ou seja, há 1000 indivíduos que sozinhos, em todos os países da Europa, e portanto por maior que seja o país, há 1000 indivíduos que sozinhos conseguem pagar eles próprios 20 a 25% de toda a receita do IRS. Agora vou-lhe dar os números de Portugal. Da Grécia não sei, mas vou-lhe dar o número de Portugal. O número de Portugal, primeiro, só se consegue isolar 250 famílias. Nem sequer se consegue. Assim que se alarga um bocadinho o rendimento, espalha-se. Portanto, só se consegue isolar 250. E depois pagam 0,5%, eu repito, 0,5% do total do IRS que se paga. E, portanto, neste aspecto, que o Sr. Manuel Guerreiro, neste aspecto tem 100% de razão. Tem 100% de razão. Agora, não altera o meu conceito. É que é preciso explicar que o déficit devia ser zero. Não é como é que ele chega a zero. Como é que ele chega a zero, eu consigo perceber. E aqui sim, a razão é esta, era perceber como é que há tanta fuga aos impostos em Portugal do lado dos mais ricos. E, quer dizer, vamos lá ver. Eu lembro-me, em tempos que já lá vão, num curso avançado de economia que eu fiz há uns anos atrás, tinha como colega de secretária uma senhora que era administradora da Caixa Geral de Depósitos, tinha acabado de ser ministra. Portanto, passou de ministra a administradora da Caixa Geral de Depósitos. Eu sabia os rendimentos da senhora porque eram públicos, tinha a sua declaração de rendimentos pública. Okay? Ela ganhava menos de metade do que eu ganhava, nos rendimentos que estavam declarados. Tinha um dos maiores barcos que havia na Marina de Vila Moura e eu nem um bote de borracha tinha. Portanto, alguma coisa estava errada na declaração de impostos. E, portanto, que se foge muito em Portugal, foge demasiado em Portugal aos impostos. E, portanto, aqui o Sr. Manuel Guerreiro tem toda a razão. Há um outro tema que ele citou que também tem toda a razão, que é esta diferença entre investimentos e custos. Ou seja, de facto, eu se criasse dívida para fazer investimento, nem me interessa se as autoestradas são precisas ou se os portos são precisos. É que é muito pior do que isto. A gente diz, temos muita dívida porque fizemos muitas autoestradas. Não é verdade. Temos muita dívida porque pedimos muito dinheiro emprestado para subsidiar custos. É dívida má. Não é investimento, é custos, ou seja, é reformas que não tínhamos dinheiro para pagar, ordenados que não tínhamos dinheiro para pagar, portanto é custos, não é investimento. Porque investimento não é mau. O investimento, desde que ele seja reprodutivo, não é nada mau. Muito antes pelo contrário. Aliás, todas as empresas, se não investirem, morrem, não é? E, portanto, os países também. O investimento não é mau. O nosso problema foi que grande parte da nossa dívida nada tem a ver com investimento. Grande parte da nossa dívida tem a ver com custos diretos do país. Temos mais um telespectador ao telefone. Luís Silva, liga-nos da Cruz Quebrada. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde. Sobre o tema, eu penso que, de facto, cada um é responsável pelo seu destino, individualmente ou como país. Portanto, individualmente, eu não faço redução mais lenta das minhas dívidas. Portanto, é exigível que o meu país também não faça a redução mais lenta do déficit, porque realmente eu já me livrei das minhas dívidas e estou a sofrer se vai reduzir novamente o pagamento da dívida, nunca mais para de ser roubado. E eu tenho a noção de quem é que me roubou. Não foi o anterior governo, foi o anterior do anterior governo. Agora, de facto, estou à espera que o Sr. António Costa, como deu uma brilhante volta, como partido perdedor, tomou conta do governo, estou à espera que ele tenha a mesma facilidade de engano dentro da comunidade europeia. Com certeza que, de facto, se ele conseguir isso, tem toda a aldrabar realmente a União Europeia. Mas a realidade não é essa. Por meu caráter não saudava, assume-se a responsabilidade. E daqui a ano e meio, 2 anos, vamos pagar tudo o que o Partido Comunista está a ganhar. Portanto, não temos governo, temos uma marioneta do Partido Comunista e o verdadeiro primeiro-ministro é o Sr. Armani Carlos, talvez. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo seu telefonema. Carlos Paz, quer comentar? Quero ir só para dizer uma coisa muito rápida. Este é o tipo de opinião que eu não consigo comentar diretamente. E porquê? É muito fácil. Nós estamos a discutir hoje o programa de hoje nada tem a ver com política. O programa de hoje é um programa eminentemente técnico. Estamos a falar o déficit e Bruxelas deve ou não aceitar
o riscalonamento do déficit. E uma parte dos telefonemas que temos, e uma parte dos comentários, se for ver ao Facebook, ou como este comentário que acabou agora de ser feito, é comentários do Partido Comunista e o Partido Socialista e o PSD e o governo anterior e o governo do anterior, ou seja, tentamos discutir por ideologia e por política algo que é eminentemente técnico, nada tem de político. E, portanto, da mesma maneira que eu repeti e repito, eu não concordo quando o Jerónimo de Sousa diz não percebo porque é que é 3%, eu ensino-lhe porque é que é zero, porque é que devia ser zero, ensino-lhe já, amanhã, se ele quiser. Da mesma maneira que está com a esquerda, está com a direita igual. Porque isto não se discute e não se pode discutir por ideologia. Ou seja, dizer, não, vamos fazer 2,7 porque é a ideologia que me manda fazer 2,7. Pois é, porreiro, chegámos a outubro e não foi possível fazer os 2,7. E para fazer os 3 vai ser com batota. E, portanto, discutir termos técnicos por mera ideologia, não vamos lá, não faz sentido nenhum. Eu quero lá saber que o governo atual seja do PS ou do PSD, ou que o anterior tenha sido do PSD ou do PS. É-me indiferente. Quero saber é se governam bem ou governam mal. Se têm um programa que faz sentido na redução do tal déficit para zero, e repito, era zero que devia ser, e se o déficit que ainda existe, para que é que serve o dinheiro? Estamos a financiar investimento em capacidade produtiva ou estamos a financiar despesas puras? E se estamos a financiar despesas puras, do meu lado digo, nem €1. Okay? Muito rapidamente, uma questão que acho que interessa às pessoas. Se António Costa for bem sucedido, conseguir renegociar a diminuição do déficit, a redução do déficit a um ritmo mais lento pressupõe ou não a recuperação da economia com menos austeridade? Pressupõe a recuperação da economia com menos austeridade. Tem um problema sério associado, e eu há bocadinho fiz-lhe a conta, 1.750 milhões de euros de dívida a mais. Ou seja, quando chegarmos ao final de Isso não vai querer dizer austeridade nos próximos anos? Pode sim ou pode não. Isto é, depende dos juros dessa dívida. A dívida em si não gera austeridade. O que gera austeridade é o serviço da dívida. Ou seja, o que gera austeridade é os juros que pagamos por essa dívida. Ou seja, por exemplo, nós, quando foi há um ano e tal atrás, Portugal fez uma emissão de dívida absolutamente criminosa, mas absolutamente criminosa. Faz uma emissão de dívida em dólares, não em euros, a 5%. Okay? Numa altura em que já se sabia, era público, já se sabia, que o Banco Central Europeu ia iniciar um programa de injeção de dinheiro na economia e que a Fed americana ia travar o seu programa de injeção de dinheiro. Portanto, já se sabia nessa altura, o dólar está a valer menos 30% que o euro, mas vai ficar muito equilibrado com o euro. Porquê? Porque o Banco Central americano vai retirar dólares e, ao mesmo tempo, o Banco Europeu está a injetar dólares. E, nessa altura, faz-se uma emissão absolutamente criminosa, que é a 5% baseado em dólares. Ou seja, deste empréstimo particular, o juro real são cerca de 30%. Porque é esse mais a diferença cambial. É o juro que pagamos mais a diferença cambial. Alguém foi preso? Não. A pessoa que fez isso, a pessoa que tomou essa decisão, é hoje funcionário do banco que suportou, que apoiou essa operação. E, portanto, é bom, estas pessoas têm nomes e apelidos. Estas coisas existem na realidade. E, portanto, dizermos que os pobres é que provocaram a desgraça e o déficit e a dívida não é tão verdade assim. Não é tão verdade assim. Sim, há despesa má? Há mau investimento? Há. De todas as cores políticas. Exatamente de todas. E era que casos destes fossem investigados. Esta dívida, sim, vai gerar o caso que estava a dizer, que é, a prazo vamos ter de pagar mais. Se tivermos uma dívida renegociada, como diz o FMI, a mais longo prazo e com uma taxa de juros mais calma, o que é que isto significa? Significa que podemos adquirir esse bocadinho de dívida a mais e não ter problema na tal austeridade. Se isto vai resultar como modelo, eu vou-lhe dar a minha opinião do ponto de vista económico. Sim, se não for exagerado. Isto é, um modelo de injeção de rearranque da economia, que é o que quer o atual governo, pelo lado do consumo para avançar, funciona se não durar mais de 2 anos. Se esse modelo durar mais de 2 anos, vamos arrebentar no futuro outra vez. E, portanto, é a altura de pensarmos quanto tempo queremos cada um dos modelos. Muito obrigada, Carlos Paz, por mais esta participação no Assembleia Geral de hoje, que fica por aqui. Já a seguir, não perca o Grande Jornal, toda a informação do dia com a Alexandra Ferreira. Tenha uma boa tarde.